Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. O nosso tema é conflitos da vida. Estamos estudando sobre a origem da vida, o propósito da vida, o sentido da vida. E hoje nós estamos vendo por que Deus criou o homem. Já vimos que Deus nos criou para sermos eternos, já vimos que Deus nos criou para sermos santos, e hoje nós vamos ver que Deus nos criou para sermos servo, para servir, para estar no relacionamento com Ele, de adorar, de glorificar e de fazer o melhor para que a sua obra a cada dia seja conhecida por todos os cantos do globo. Para isso, nós vamos ver Gênesis capítulo 2, verso 15, que diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2, verso de número 15. É interessante que muitas pessoas acham que a culpa do trabalho é porque Adão pecou. Não. Antes de Adão pecar, Deus colocou o homem no jardim do Éden e deu esta ordem de cultivar e o guardar. Nós cristãos temos que guardar e cultivar da obra e da criação de Deus. Nós cristãos temos que ser os primeiros ecologistas, porque é uma ordem de Deus de cuidar da natureza, de cuidar do ecossistema. Então, nós temos esse mandato de Deus para nós. Então, olhando para isso, para esse texto, nós vamos ver que o propósito de Deus para o homem é que ele seja servo, que ele tenha um relacionamento de servir ao Senhor, de cuidar da obra, da criação de Deus. Então, isso significa servir, significa trabalho, significa serviço. O propósito de Deus para o homem é que ele seja um cooperador da obra dele, da obra do Senhor, de cuidar da natureza, de cuidar de si e de cuidar do próximo, porque o próximo também é criatura de Deus. E a todos quanto creem em Cristo Jesus tem o poder, a autoridade de ser chamado Filho de Deus, ao que crê no nome de Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. Então o propósito de Deus é que o homem seja servo, que ele sirva, que ele trabalhe na obra do Senhor. É por isso que o Salmo de número 100 fala: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. O nosso compromisso. Quando somos chamados por Deus, somos comissionados ao serviço. Temos direitos e deveres. Então, o nosso compromisso de servir ao Senhor, quando Deus nos chama para sermos servos dele, nós temos direitos e deveres. Direitos, né? A salvação, as bênçãos especiais, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a santificação. Isso tudo são direitos que nós temos conquistados por meio de Cristo Jesus, quando ele disse naquela cruz: está consumado, está pago o alto preço que o homem não pode pagar. E a partir desse momento, nós adquirimos direitos que ele conquistou para nós. Mas nós também temos deveres de servir ao Senhor, de servir ao próximo, de ajudar um ao outro, de amar um ao outro, de perdoar um ao outro. Isso são deveres, de cuidar da natureza. Então, temos deveres e o nosso compromisso é de servir ao Senhor. Esse é o propósito de Deus. E a Bíblia fala que tudo quanto vier à sua mão, faça para o Senhor, não somente para agradar homens, mas para agradar ao Senhor, servindo a Ele com alegria e com dedicação. Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 10, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
A salvação do ser humano está em Cristo Jesus. A partir do momento que nós temos esta fé em Cristo Jesus, nós somos comissionados a fazer boas obras. As boas obras é uma resposta à nossa fé em Cristo. Ela não é o propósito da salvação. Ela é o propósito de servir ao Senhor com alegria, porque nós temos fé em Cristo e Ele nos salvou para fazermos boas obras. Então, Paulo ele afirma que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para realizar, para fazer boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Andássemos nela fazendo boas obras, pela fé em Cristo Jesus. Cristo morreu para nos salvar. As boas obras são consequências desta fé em Cristo Jesus. Portanto, Marcos, capítulo 10, verso 45, ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o exemplo de servo que nós temos é o próprio Filho de Deus, Cristo Jesus. E ele mesmo diz isso: eu não vim para servir, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. É por isso que Cristo, ele lava os pés dos discípulos, para mostrar o seu exemplo de servo. E ele diz: vocês sabem o que eu estou fazendo? Então vão e façam o mesmo. Sejam servos uns dos outros e sejam servos do Deus Altíssimo. Servir é cumprir o propósito de Deus, pela qual Ele nos criou, o que nos dará mais sentido à nossa vida. A partir do momento que nós servimos ao Senhor e servimos ao nosso próximo, porque foi o propósito dele ao nos criar, então nós vamos encontrar qual é o real sentido da nossa vida. Qual é o real propósito da nossa vida. E quando nós estamos servindo uns aos outros e servindo a Deus, nós estamos glorificando a Deus. E o propósito de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a glorificar a Ele, de fato e de verdade, de coração e de alma, em espírito e em verdade. Então, queridos, hoje nós encerramos esse estudo sobre o sentido da vida, o real sentido da vida, o propósito da vida. E o propósito da vida é glorificar a Deus. E hoje nós vimos que Deus nos criou para sermos servos. O propósito dele é de servir, de trabalhar, é de serviço. O nosso compromisso é servir ao Senhor. E Paulo afirma, e Jesus afirma também, que nós viemos aqui para servir ao Senhor, assim como Ele veio e nos serviu, dando a sua própria vida para nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Então, a partir do momento que nós servirmos ao Senhor com alegria, nós estaremos vivendo de fato e de verdade a glória de Deus. Quem não nasce para servir, não nasce para ser servo do Deus Altíssimo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E amanhã nós vamos começar um novo estudo. De onde vêm os conflitos da vida? Nós vamos aprender um pouco mais. Vamos orar, Senhor? Queridos, Senhor, graças te damos pelo teu grande amor por nós, ó Pai. Nos ensine a cada dia a sermos servos do Senhor, para servir uns aos outros, como Cristo veio e serviu dando a sua vida por nós, e que possamos também ter o mesmo exemplo e viver debaixo do mesmo exemplo. Abençoe, Senhor Deus, cada família. É a nossa oração, é o nosso clamor, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.